Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos e o nosso assunto de hoje envolve a legalização da maconha. Os nossos entrevistados aqui no estúdio ajudam a esclarecer melhor esse tema. Temos aqui algumas informações, inclusive, do site Huffington Post. A maconha é uma das indústrias de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Os empresários e investidores privados estão migrando para mercados de maconha. Qualquer mercado que depende de lucro, o comércio da maconha fará de tudo para atrair seus clientes e aumentar o número de consumidores, obviamente, né? E o crime organizado pode diminuir, mas a quantidade de dependentes provavelmente vai aumentar, delegado. A maconha é muitas vezes a porta de entrada para outras drogas também, que é muito dito isso, inclusive, né? Esse seria o grande risco da legalização, delegado, o senhor acha isso? Desculpa. Esse seria o grande risco da legalização, o fato da maconha ser para algumas pessoas, né, a droga de entrada para outras? Sim, o meu conhecimento empírico, assim, prático com relação a isso, é que realmente a maconha é a segunda porta de entrada. A primeira é o álcool. Infelizmente, né, nós temos que a média de inauguração do cidadão brasileiro, o homem, com relação ao álcool, é de 12 a 13 anos, a mulher é aos 14. E a maconha vem logo atrás. Então, a gente já aconteceu, por exemplo, comigo na prática, de lavrar termo circunstanciado de um jovem por causa de posse de maconha e cerca de 2, 3 meses depois, lavrar um novo TC com crack, né? E até praticamente nem reconheci esse jovem. Então, sim, a maconha é uma porta de entrada, é o primeiro acesso. Às vezes as pessoas, quando a pessoa tem uma predisposição genética, isso aí a medicina comprova, ao uso de drogas, ao consumo de drogas, talvez ela não consiga administrar essa necessidade de conseguir algo mais. E hoje, com o desenvolvimento de drogas sintéticas fortíssimas e com fácil acesso, e direcionadas ao público rave ou determinado tipo de público, com certeza eu diria sim que é um degrau. E, professor Carlos, o senhor acredita então que possam vir muitos danos para a sociedade? Quer dizer, que tipo de impacto que pode gerar isso? Não. Vamos a ir aos números, né? Quantitativamente no planeta todo, quantos milhões de pessoas consumem maconha e quantos criminosos existem em função de que, ou seja, não, numericamente já não me dá as somas, né? Que dizer que a porta de entrada para o crime, enfim, tem outros elementos, a violência que se vive no ambiente, o ambiente familiar, a pobreza, que são outros fatores independentemente de consumir ou não maconha, porque no mundo quantas pessoas consumem maconha e você não tem criminosos, nem tem assaltos, nem tem crime crescendo simplesmente por consumir maconha. Há drogas muito piores, por exemplo, o crack no Brasil tem sido de uma letalidade fabulosa, inclusive que leva o crime também a conflitos e ao crescimento de homicídios, como inclusive aqui na região metropolitana tem crescido os chamados ajustes de contas, justamente por questões do narcotráfico da droga. Então, a maconha entra como uma droga que tenta também substituir drogas muito mais pesadas e muito mais violentas, que tem a ver justamente com o empobrecimento, né, com as populações. As populações mais pobres consumem o crack, por exemplo. Então, acessar drogas que são, digamos, menos perigosas do ponto de vista da sua dependência, da sua letalidade, pode também contribuir do ponto de vista médico a que essa população não entre nessa espiral de violência e nesses problemas. Então, quantitativamente não me dão os números, né, como para poder dizer de que o consumo de maconha, né. E outra coisa, legalizar não quer dizer que vai ser obrigado a todo mundo a poder fumar. Legalizar quer dizer que você, se quer, pode fumar, e se não quer, não fuma. É como legalizar o aborto, não quer dizer que todo mundo vai a praticar o aborto. Está legalizado, você escolhe se vai ter o filho ou não. E aqui também, você escolhe ou não. Em sociedades democráticas, liberais, a possibilidade de escolha, de ter liberdade para poder escolher e que, de fato, você avalie se é perigoso para você ou não, é fantástico. Aí você tem a democracia americana, onde em vários estados, por exemplo, o consumo, ou em alguns países da social-democracia europeia, onde o consumo está legalizado, e você não vê que na Holanda, na Bélgica, na Espanha, existam problemas para a legalização da maconha, não? Então, daí um pouco a minha... Professor Miguel, como funcionaria no Brasil no que diz respeito ao uso e ao tráfico de drogas, então, para a gente poder encerrar um pouco esse assunto? Hoje em dia o uso não há mais possibilidade de pena de prisão, mas continua sendo crime, né? O sujeito faz um termo circunstanciado, que como disse o delegado, ele responde por um processo criminal, em geral faz uma transação penal. O usuário, já o traficante, tem penas que vão de 5 a 15 anos, e nós temos uma grande quota parte hoje dos presos nos nossos presídios, traficantes, pequenos traficantes, presos com pequenas quantidades de substância entorpecente. Quer dizer, será que esse tipo de tratamento hoje, que
é um tratamento bastante duro com esse pequeno tráfico, é um tratamento que vem sendo adequado para diminuir os índices de criminalidade ou para aumentar os índices de criminalidade e colocar muitos deles como massa de manobra de organizações criminosas dentro desses estabelecimentos. É uma discussão interessante. Bom, são vários pontos a se pensar. Realmente é importante a gente poder trazer essas questões para as pessoas refletirem, sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau. Yes, I did a shorter. You know I'm gonna mess around town. Now give it a gun, a shorter.